Olá pessoal, boa noite. Eu sou Ronaldo Vitória, CEO e fundador da Ágil Escola de Negócios e também o fundador aí, coordenador geral do canal Connect Business, que pratica o chamado networking colaborativo. Estamos aqui, entrando ao vivo aí com vocês na rede de contatos da Ágil Escola de Negócios e também na minha rede privada aí, Ronaldo Vitória. Para o último episódio, o terceiro e último episódio da mentoria digital ágil, sobre o tema comportamento estratégico. Lembrando que a mentoria digital ágil vai ao ar ao vivo todas as terças-feiras com um tema aí super diferente, tem duração de cerca de 1 hora e aí vai depender aqui da interação entre nós, E esse tema especificamente que eu estou fechando aqui hoje em um terceiro episódio é o tema comportamento estratégico. Nós apresentamos os outros 2 episódios há 2 terças-feiras passadas, Nós no primeiro episódio nós apresentamos um pouco a essência, no caso, desse conceito do comportamento estratégico, momento em que eu apresentei o meu case profissional, a minha trajetória profissional, porque com isso eu consegui ir demonstrando, ilustrando no caso, as situações vividas profissionalmente e colocando a questão do comportamento estratégico para explicar para vocês esse conceito. E no segundo episódio, que nós apresentamos também o comportamento estratégico, eu trouxe aqui uma ferramenta que também é muito importante dentro desse conceito, para que você faça uma autoanálise, para que você busque aí um pouco mais desse autoconhecimento sobre você profissional. Essa autoanálise ela permite, no caso, o autoconhecimento, trazendo aí a possibilidade de você identificar alguns valores, e foi bem legal também, porque nós utilizamos, olha só, para quem perdeu, para quem não pôde acompanhar, nós utilizamos a ferramenta do plano de negócios. Então eu peguei lá, no caso, o plano de negócios que eu uso em sala de aula, com os meus alunos, e nós fizemos um plano de negócios aqui na mentoria digital, utilizando como produto, entre aspas, aí, como serviço, o profissional. Então o profissional foi o objeto de estudo desse plano de negócios e foi muito legal, foi muito interessante, tá? E estamos aqui hoje para fechar esse tema da mentoria, o tema de comportamento estratégico, com o episódio 3, o último episódio aí dessa série, e nós falaremos de uma base aí bastante especial, bastante fundamental também dentro do comportamento estratégico, que são os atributos, tá certo? Algumas pessoas aí me perguntaram ao longo do período, desses 2 episódios, mas o que compõe, o que não compõe e tal. Então eu vou mostrar aqui hoje os atributos que compõem esse comportamento estratégico. Lembrando que lá na live, na mentoria digital, no primeiro episódio, eu falei bastante a respeito de um funil, que ao final ali, na hora de uma análise, você colocar bastante comportamento, Em algum momento eu comecei a utilizar esse comportamento estratégico de forma mais pensada, mais planejada, e esse funil passou a conter comportamento, estratégias, e com isso você ter o comportamento estratégico. Porque antes dessa situação de criar, de implantar, de desenvolver realmente o comportamento estratégico, o que entrava no funil? Comportamento, ação, reação, comportamento, e não tinha nada de estratégia, tá? Então a grande mudança de chavinha aí foi colocar nesse funil as estratégias, mas logicamente que isso foi possível decorrente de lições aprendidas, de cases de sucesso, outros de nem tanto sucesso, experiências vividas, tá legal? Então vamos lá. Como de costume, eu tenho aqui meu material de apoio que eu preparei especialmente para esse tema. É um tema que realmente é colocado aí em sala de aula também, para alunos aí inclusive de MBA, tá? É bem legal. E eu gostaria de colocar aqui uma situação que envolve a necessidade de mudança, tá? Vamos começar a entrar aí no terceiro episódio então, dos atributos. Mas antes eu quero que você reflita aí sobre a necessidade de mudança. Eu quero colocar aqui algumas características, qualidades, adjetivos, como você preferir chamar aí,
Eu gosto de chamar de atributos, tá? Eu denomino atributos. Então eu quero provocar você aí que está acompanhando, né? O seguinte: ser dedicado, olha só, ser honesto, ter bons modos em geral, no caso, né? Lembrando que nós estamos focando o profissional, nós estamos focando a carreira, o comportamento profissional, negócios. Nós não estamos falando do âmbito pessoal. Pode ser aproveitado? Acredito que sim, possa, né, ser aproveitado. Mas estamos focando aqui negócios, tá legal? Então vamos lá. Ser dedicado, ser honesto, ter bons modos em geral, ser comprometido, ser educado, mais um, ter respeito, entre outras características, né? Isso é diferencial? Gente, isso não é diferencial. Essas características, elas são obrigatórias no comportamento profissional, no comportamento do profissional. Então não entenda isso como diferencial. Ah, porque eu sou comprometido, ah, porque eu sou educado, porque eu tenho respeito nas ações pelas pessoas, no tratamento, relacionamento. Ah, porque eu sou honesto, ah, porque eu sou dedicado, entre outras características, né? Porém, todas obrigatórias, tá? Nenhuma dessas são diferenciais. Eu até garanto para você que essas características, no caso, né, a falta delas pode sim, eventualmente, derrubar um profissional, prejudicar muito a carreira de um profissional, pode, a falta. Mas a existência delas não vai alavancar da mesma forma, na mesma proporção. Não vai alavancar dessa forma, tá? Bom, vamos lá. Então vamos lá, olha só. Como um comportamento, em um primeiro momento, para mim, né? Já considerando aí o episódio 1, o episódio 2 e aqui agora no episódio 3. E para quem perdeu, eu recomendo assistir o episódio 1 e o episódio 2 no canal do YouTube da Escola Ágil, Escola de Negócios, para que possa entender todas as 3 partes dessa série do comportamento estratégico. Mas aí eu tenho aqui a seguinte reflexão, né, que foi minha. Como o comportamento em um primeiro momento é desestruturado, como eu já expliquei, né, e depois sim, em outro momento da minha carreira, já bem estruturado, utilizado de forma estratégica, de forma pensada, influenciou, né, e contribuiu na conquista dos meus objetivos. Como é que foi isso, né, dos meus resultados? Então vejam, eu comecei lá com o case na mentoria digital no episódio 1, falando de 84, do meu primeiro emprego, do meu primeiro trabalho, como que o comportamento comum estava presente e como depois, né, até os dias atuais, como que ele se transformou nesse comportamento estratégico e como que ele ajudou, né, iniciando lá de forma desestruturada, hoje de forma super estruturada, planejada, como que ele conquistou, né, como que ele me auxiliou, influenciou na conquista desses objetivos. Que comportamento seria esse, não é isso? Então vamos lá. Gente, os atributos, no caso desse comportamento, eles são pré-requisitos, habilidades, né? São considerados aí pré-requisitos, habilidades, características, qualidades ou simplesmente, como eu gosto de chamar, como a Ágil considera, atributos, tá? Então, nós classificamos dessa forma, como atributos. Muitos vão considerar pré-requisitos, habilidades, características, qualidades. Nós aqui consideramos atributos. E que atributos são esses? Vamos lá. Vamos aí, olha só, vão anotando aí então, tá? O primeiro atributo para você pensar e refletir. Eu vou colocar aqui o meu ponto de vista e você pode sim, dentro do seu case de sucesso, da sua trajetória profissional, da sua experiência, não importa o tamanho dela ainda, se você está começando, se você está no meio, se você está na fase final da sua trajetória profissional, não importa. Analise, anote, analise esses atributos um a um, reflita sobre eles e expanda, tá? Não precisa fechar no que eu estou aqui hoje mentorando vocês e de forma embasada na minha trajetória profissional, tá legal? Vamos lá. Então, o primeiro atributo da nossa mentoria digital de hoje é o atributo seja especialista em seu negócio, tá certo? Seja especialista em seu negócio. Vírgula, mas também seja, né, não deixe de ser um profissional generalista.
Olha só, gente, teve um momento aí da evolução aí do mundo corporativo que você falar, primeiro, isso no decorrer de muitos e muitos anos aí, surgiu aí a questão do profissional generalista, né? Ah, o profissional generalista tem que conhecer tudo, bababá, né? O generalista. Depois de muito tempo saiu de moda e surgiu aí a questão do profissional especialista, que era o fundamental, que tinha que ser só especialista. E na realidade, o que eu defendo aqui, o que nós da Ágil defendemos, é que você tem que ter esse primeiro atributo, você tem sim que ser especialista. Ninguém pode conhecer mais o seu negócio, o seu mercado do que você. Você tem que ter as respostas para o seu negócio, para a sua especialidade. Sim, você tem que ser um profissional especialista no sentido da palavra. Realmente você tem que conhecer o seu negócio como ninguém, tá? É isso que defendemos. Você tem que ser um especialista. Porém, você não pode deixar de ser um profissional generalista. E o que eu quero dizer com isso? Você muitas vezes trabalha em uma empresa, em uma área, em um departamento, em um setor, e você é especialista em determinada situação, determinado processo, determinada atividade, determinada operação. Só que você é muito bom, como eu falei, você conhece tudo e tem todas as respostas a respeito daquela operação, tá certo? Porém, você não tem nenhum tipo de conhecimento das operações que estão ao lado, interligando dentro da sua empresa, dentro do seu departamento, da sua área, não importa. Poxa, você tem sim que ser o especialista no que você faz, mas você tem que ser generalista, tendo outros conhecimentos também. Outras técnicas, outras especialidades de forma mais superficial que seja, né? Você não precisa ser especialista em tudo. Mas olha só, o que impede você ser especialista em gerenciamento de projetos e ter um conhecimento generalista em RH, em finanças, em administração, em metodologia ágil? Não é isso? Então, fica aqui, né, essa orientação da nossa mentoria digital ágil para esse primeiro atributo. Seja especialista, mas também não deixe de ter conhecimento de forma mais generalista. Seja, eu exemplifiquei usando o case da empresa, mas poderia ser uma prestação de serviço, pode ser o mercado, pode ser a global, pode ser uma série de situações, tá legal? Ok? Entenderam? Vamos lá então para o segundo atributo da nossa mentoria digital, tá? Vamos lá. O segundo atributo é o seguinte, eu até tenho um texto aqui que eu quero ler para vocês e eu vou fazer a leitura dele já, porque logicamente que é um conceito que eu trouxe de livros, né? Então eu preciso passar na íntegra para vocês. O segundo atributo é o desenvolva visão sistêmica. Olha só, gente. Desenvolva visão sistêmica, o olhar sistêmico que nós falamos tanto aqui. E por que desenvolva, né? Porque nem todos têm, ou muitos têm e ainda não trabalham esse atributo, essa qualidade. Então já vai aí o atributo com o termo desenvolva, para que você realmente pare para pensar. Se você ainda não tem essa visão sistêmica, você tem que de alguma forma começar a desenvolvê-la. E eu vou dar aqui algumas situações. Para isso eu quero fazer a leitura aqui de um texto, tá ok? A minha anotação está aqui do lado, então eu peço desculpas aí se eu tirar o olhar de vocês aqui da câmera, tá legal? Vamos lá, desenvolva a visão sistêmica. Olha só, um conceito de livro sobre visão sistêmica. Considerando a teoria que existem alguns tipos de inteligências, tá ok? Presentes em cada um de nós, estando elas divididas em 7 tipos, tá? Essas inteligências estão divididas em 7 tipos: linguística, a lógica, a motora, a espacial, a musical, a interpessoal e a intrapessoal, tá certo? E também existe a possibilidade de todos nós termos um pouco de cada uma dessas inteligências. Olha só, isso é muito importante. Embora algumas possam prevalecer, né, sobre as demais,
mas todas elas poderão definir aí o que chamamos de visão sistêmica. Então, todos nós podemos ter um pouco de cada uma dessas inteligências, tá? E logicamente que uma ou outra pode prevalecer. Olha só, esse é um conceito de livro para a visão sistêmica. Eu quero provocá-los aqui com uma adaptação que é o que eu usei ao longo também da carreira, né? E que faz parte desse trabalho do comportamento estratégico, tá legal? Mas peguem aí esse conceito do livro, que é fundamental, que é importantíssimo. No livro ainda diz o seguinte, olha só, é o conjunto, é uma outra definição, é o conjunto dessas inteligências que nós falamos, essas 7 inteligências, que determinam a performance das pessoas e principalmente o talento dos profissionais. Alguém já pensou nisso, né? Alguém já tinha lido esse conceito do livro? Pessoas com elevado grau de visão sistêmica, elas percebem a invisível rede de relações à sua volta. Isso é muito importante. Elas agem com coerência de discurso e prática. O líder com essa visão sistêmica que eu chamo, ele é um educador o tempo todo, em todos os lugares por onde ele transita, família, trabalho e ambiente social. Pessoal, vejam, o segundo atributo que compõe o comportamento estratégico é a visão sistêmica que você tem que desenvolver. Eu vou disponibilizar esse material para vocês em seguida, para que vocês possam recorrer a eles. Mas olha só, pontos bem legais, que o conjunto dessas inteligências é o que determina a performance no caso das pessoas, o talento dos profissionais. Que quem tem essa visão sistêmica, desenvolve ela, trabalha com ela, é um educador o tempo todo. E qual é a adaptação complementar que eu quero passar para vocês aqui, que é um pouco de vivência prática, né? Trabalhando esse conceito anterior do livro que eu acabei de passar para vocês, mas adaptando, né, o comportamento de leitura, leitura entre aspas, não é a leitura de um livro, é a leitura dos cenários, a leitura das pessoas, dos indivíduos, a leitura das ações. Então você tem que desenvolver essa visão sistêmica aprendendo a fazer a leitura do que está ocorrendo ao seu redor no mundo dos negócios, no mercado de trabalho. Porque fazendo a leitura, você vai conseguir realmente processar o todo e você vai conseguir ter mais alternativas, pensar em melhores decisões, etc e tal, tá? Mesmo que seja uma leitura básica que você realize, né? Por exemplo, dos cenários, N cenários, você avaliar N cenários para situações, mas você também é importante fazer a leitura das pessoas, a leitura dos profissionais. Como? Né? Por meio do comportamento, por meio da ação que ele está tomando, por meio da comunicação, por meio do conteúdo que ele está expressando, o que ele quer, onde ele quer chegar, qual a linha que ele está querendo fazer, que ele está querendo seguir, tá? E aí você pode pensar nisso, pensando em clientes, profissionais de RH, você em uma entrevista de RH, líderes em geral, para que você possa apresentar um melhor resultado, realmente tendo essa visão, né, esse olhar mais sistêmico no caso dos perfis, identificando o perfil daquela pessoa que você está interagindo, tá bom? Definindo os objetivos. Então, seria interpretar as várias situações de forma completa. A nossa adaptação aqui do conceito do livro para a visão sistêmica é que você tem que interpretar então essas várias situações de forma completa. Você tem que ver o todo, tá ok? Visão sistêmica. Vamos lá. Atributo número 3. Atributo número 3 do nosso comportamento estratégico. Networking. Trabalhe sua base de contatos. Para quem pôde acompanhar o episódio 1 e o episódio 2, viu lá que eu citei 2 cases de sucesso de jobs e trabalhos grandes, inclusive no aspecto financeiro, que foram gerados a partir do networking, a partir do trabalho da base, da rede de contatos, mas um trabalho correto, um trabalho com
com respeito, um trabalho com suavidade, nada agressivo, um trabalho com lealdade, um trabalho com honestidade, né? Trabalhar a base de contatos nesse sentido, tá ok? Então, networking, trabalhar a sua base de contatos. Veja, nós já gravamos Dica Ágil do Dia aqui, que é um outro painel da escola. Eu gravo pelo meu Facebook pessoal, a pedido da diretoria de marketing da escola, e nós já gravamos Dica Ágil a respeito de networking, inclusive do networker, como ser um networker, o que eu tenho que fazer para ser um networker. Então, se você não sabe como trabalhar esse networking, eu recomendo que você assista a Dica Ágil do Dia, né, esse painel lá no nosso canal do YouTube, e veja o tema sobre networker e networking, tá ok? É muito bom, mas aqui você tem que trabalhar essa base, você tem que fazer esses contatos, manter aquecida essa relação, você tem que... Aí, olha só, pessoal, é importante vocês entenderem que é um conjunto de atributos e é importante que você desenvolva todos eles, mas eles não ocorrem todos em todo momento. Eles aparecem em determinados momentos. Em muitas situações, eles estão conectados. Então, por exemplo, trabalhar o networking, né? Trabalhar essa base de contatos, você também pode utilizar um pouco da visão sistêmica que você desenvolveu para trabalhar o networking, tá bom? Mas então, trabalhar o networking é o atributo número 3. Vamos lá. Legal. Tá ok. Eu tenho aqui algumas anotações, mas eu tô passando já direto aqui para vocês, tá? Vamos lá. O atributo número 4 hoje do comportamento estratégico. Anote aí. Relacionamento interpessoal. Isso mesmo que você ouviu. Relacionamento interpessoal. Perceba a sua forma de se relacionar. Ajuste ela se necessário. Pratique sempre o se relacionar bem com as pessoas. Tem que praticar. No mundo dos negócios, no mundo corporativo, no mercado de trabalho, você tem que perceber realmente a forma que você está se relacionando, você tem que ajustar se necessário, você tem que praticar sim, sempre o se relacionar bem. E quando eu falo isso, eu falo com a experiência de quem já discordou de muitas coisas, de muitos processos, de muitos profissionais, já tive opinião diferente, divergente, ok, mas isso não quer dizer que eu não tenha que praticar o se relacionar bem. O falar um não significa você não se relacionar bem. Você pode falar um não, dar uma negativa e se relacionando bem, mantendo um bom relacionamento interpessoal com a sua chefia, com a sua liderança, com o seu sócio, com o seu conselheiro, com o seu consultor, com o seu prestador de serviço, com o seu fornecedor, com o seu cliente, com a sua equipe, tá certo? Com seus pares. Você pode sim trabalhar e desenvolver o atributo relacionamento interpessoal. Praticar um bom relacionamento interpessoal. Nós já também demos dica aqui, nós fizemos dica ágil aqui pela escola sobre operação, sobre processos, e nós falamos sobre as interações humanas, as relações humanas que existem dentro de um processo. E aqui o relacionamento interpessoal ele é fundamental para manter de forma adequada, correta, né? Eficiente em termos de resultado, a busca por esse resultado, nesse processo, nessa operação. Então, relacionamento interpessoal é o nosso quarto atributo do comportamento estratégico, ok? Vamos lá, olha só, o quinto atributo que compõe esse comportamento estratégico. Alguém se arrisca aí? Alguém chuta? Alguém? Vamos aí, vai, alguém falar. Ó, o pessoal está acompanhando aí, legal. Deixa eu ver aqui, sou meio concentrado. Manuela Souza chegou agora aí, ó, Manuela da IBCO Gestão aí, ó, grande empresa de terceirização de departamentos. Bem-vinda, Manuela. A Priscila também está aí, Biela, que é diretora de marketing, que é a CEO da PB Conecta, uma empresa de marketing legal, diretora de marketing legal. Ok, bacana. Olha só, pessoal mandando aí, não, o pessoal errou. Vamos lá. O quinto atributo é o saber ouvir. Saber ouvir.
que foi inclusive o tema de uma dica ágil que eu fiz ontem, né? Segunda-feira, dia 10, né? É isso? Dia 10? Dia 10, a minha produção tá aqui, por isso que eu tô consultando, tá legal? Vamos lá, saber ouvir. Dia 11, desculpa, hoje é dia 12, dia 10 foi dia das mães, foi no domingo, me perdoe. Eu gravei ontem, dia 11, uma dica ágil sobre saber ouvir e é um atributo importantíssimo saber ouvir. Eu passei lá vários textos, várias frases de autores aí, alguns famosos, outros não tão famosos, e o saber ouvir é importantíssimo como um atributo dentro desse comportamento estratégico. Imagine aí, eu defendendo aqui esse conceito desse comportamento estratégico que me guiou por 34 anos nesse mercado de trabalho e eu não ter lá um atributo do saber ouvir, né? E nós falamos, inclusive ontem, sobre a questão que alguns autores trabalham a diferença entre o ouvir e o escutar, né? Ou o ouvir de uma forma diferente, nem entra na questão do escutar, outros vão só no escutar, tá tudo certo, não tem certo ou errado. O que eu estou dizendo aqui é o saber, né? Por isso que eu uso a palavra ouvir. Não é, você tem a sua audição, né? Logicamente, para quem tem essa condição, né? Essa habilidade na perfeição, é ótimo, isso ajuda muito. Outros que infelizmente não têm, acabam suprindo essa ausência pelo fortalecimento de uma outra situação do ver, do olfato, né, do paladar, do tato, e aí, tudo bem? Então vamos falar aqui do saber ouvir, que seria realmente o momento certo, né? Tem momento que você tem que realmente ouvir para que você possa processar da forma correta, e isso vai definir o que você vai expressar, o que você vai falar, o que você vai tomar como decisão. Então o saber ouvir também como atributo, ele é importantíssimo e você tem que aprender a desenvolver isso. Eu recomendo aí também, né, quem quiser mais informações sobre o saber ouvir, consulte lá no nosso canal da Ágil, é bem bacana. Tem uma dica ágil que leva 10 ou 12 minutos no máximo, só falando do saber ouvir, e é bem interessante, tá? Mas é um atributo assim importantíssimo, porque ele pode definir o sucesso do profissional, o sucesso do projeto, o sucesso de um processo, o processo de uma negociação com o cliente. O saber ouvir pode definir tudo isso, porque você tem que saber realmente ouvir, né? A escutativa, né? Como a nossa diretoria de marketing aqui na escola gosta de chamar também, essa escuta ativa, o saber ouvir, você tem que jogar realmente para dentro com clareza, processar, e aí é onde eu falei para vocês que os atributos eles se casam, então com aquela questão da visão sistêmica, tá certo? Com a questão do ser especialista, mas também ter algum conhecimento genérico, ser generalista também. Olha só, junta tudo isso. Então o que você está absorvendo, tudo isso sendo processado com esses atributos, certamente a saída disso, né, o retorno disso, a tua devolutiva com base no que você ouviu, vai ser muito mais assertiva, vai ser bem mais eficiente, eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Então pensem aí a respeito disso, tá legal? Sexto atributos, que inclusive esse atributo aqui eu tenho um carinho bastante especial por ele, né? Apesar de reconhecer aí a importância de todos os atributos que compõem o comportamento estratégico, esse atributo aqui ele soa de uma forma um pouco especial, apesar de muitas vezes ele ser até um pouco subjetivo, né? Ele esconder aí, ocultar alguns elementos, e muitos, né, podem interpretar de uma forma diferente, então é por isso que eu falei o subjetivo. Mas olha só, ele faz parte do propósito aí da missão da Ágil Escola de Negócios, né? Tanto a visão sistêmica como a visão de negócios. O atributo de número 6 do comportamento estratégico, ele está relacionado à visão de negócios. Então, uma visão de negócios ampla do todo, sem limites. Uma visão de negócios crítica, racional, tá certo?
mas também intuitiva, na dose e no tempo certo. Olha aí, gente. Então, ter a visão de negócios é o nosso sexto atributo. Mas essa visão de negócios, como eu falei, ela tem que ser sem limites, tem que ser de forma ampla. Ela não pode ser limitada, ela não pode ter só uma distância. E ela não pode ser uma visão de negócios que você apenas aceita aquilo, aquela situação, aquele cenário, aquela leitura. Não, você tem que ter uma visão de negócios mais crítica, mas também racional. Eu não sou tão racional assim, eu sou mais intuitivo. Trabalha isso. Vai ser tema aqui de debate aqui também nas nossas mentorias, nas nossas dicas, nas nossas lives, né, que ocorrem às quintas-feiras. Mas visão de negócios racional, porém também intuitiva, na dose e no tempo certo. Porque a nossa intuição também tem muito valor, principalmente quando você já carrega aí algumas experiências, alguns cases, né, de sucesso ou não sucesso, as lições aprendidas. Isso ajuda muito nesse desenvolvimento da visão de negócios ampla. Tá legal? Podemos seguir? Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, tô indo aqui só um minuto, tá? É que tem bastante material, mas eu separei aqui alguns mais específicos aí para a gente fazer a mentoria. Vamos lá. Atributo número 7 do comportamento estratégico. Olha esse daqui, hein? Esse aí eu quero que vocês realmente pensem. Quem ia imaginar que eu ia colocar, que eu trabalhei durante a minha trajetória aí, por exemplo, nesse conceito que eu desenvolvi do comportamento estratégico, esse atributo número 7. Qual que é ele? Olha só. Saiba se expor de forma adequada e na hora certa. Saiba se expor. Você tem que saber se expor, gerar a exposição da sua imagem, da tua pessoa, seja com uma ação, seja falando principalmente, se comunicando, seja intervindo em algo, interrompendo algo, pedindo a palavra em algo. Isso é muito importante e pode te ajudar muito. Seja em uma reunião, seja em uma entrevista de emprego, seja em um contrato, uma contratação para um processo de compras, para o que for, tá legal? Então, mais uma vez, junte aí todos os atributos, porque pouco provável que eles trabalhem sozinhos, pode acontecer, mas é em menos intensidade, e você tem que desenvolver essa habilidade, esse atributo de saber se expor de forma adequada, na hora certa, tá ok? Bom, eu tenho um case rápido aí de sala de aula que envolve esse atributo do saber se expor, até uma brincadeira, né? Eu em uma determinada turma de relações internacionais de graduação, que eu dei aula em uma universidade privada do estado de São Paulo, eu tinha um trabalho, uma atividade de relações internacionais, e todos eles tinham que escolher ali um negócio, né? um trabalho ali dentro da área de relações internacionais. Isso era jogo rápido, separado em grupo ali, 4, 5, 6 grupos, acho que 5 ou 6 grupos. E em um primeiro momento, claro, né, já tentando trabalhar um pouco disso e outros fatores que eu já vinha trabalhando com eles, porque as aulas nunca não compreendiam só a questão, né, dos conceitos de livro, mas a gente tentava trazer também as experiências práticas. Esses alunos, cada um teve a ideia de... Não, aí no caso, eu sugeri a eles, eu pedi o voluntário, né? Eu falei, olha, o voluntário para falar aí os temas, né? O voluntário para... Quem vai ser o primeiro? Eu não falei o que era, quem era o primeiro. E aí esses alunos ficaram todos, né? Ali pensando, eles fizeram um trabalho em grupo antes, cada um pensou na sua área, no seu trabalho. Alguns pensaram em ONG, outros pensaram em consulado, outros pensaram em empresa de exportação, por exemplo, mas um não sabia o do outro. E ali na hora da provocação, logicamente que eu botei ali uma tensão, né, como muitas vezes ocorre em uma reunião ou em uma outra situação, no cenário profissional, eu pedi que tivesse o voluntário mas não falei para o que era, né? E ali eles ficaram, titubearam, tal, né? E ali, vamos gente, cadê o voluntário?
os alunos ali da graduação. Em algum momento, depois de insistir bastante, um grupo levantou a mão, mas foi bastante difícil, né? Mas foi proposital. Esse grupo se expôs, tá certo? E aí eu falei para eles que eles tinham a condição então de escolher daqueles temas que tinham sido elencados, que eu já tinha colocado na lousa, no quadro negro, né? Esse grupo poderia olhar aqueles temas, aquelas áreas de trabalho e escolher uma, mesmo que não fosse a deles. Ou seja, eles logicamente que não tinham pensado em uma determinada área, mas gostaram, então eles escolheram do outro grupo, isso podia. Então vejam, né, eles foram beneficiados porque eles foram os primeiros a escolher e escolher o tema, e assim foi. Aí depois todo mundo foi levantando a mão e aí foram escolhendo, e acabou que o pior tema ficou realmente com aquele que foi o último a levantar a mão, tá certo? É só para contextualizar. Em um segundo momento, feito isso, em uma outra parte da atividade, eu perguntei para esses mesmos grupos e pessoas, eu perguntei para eles então quem que eu precisava novamente de voluntário, né, para uma outra atividade, mas sem falar a atividade. E para minha surpresa, o que aconteceu? Tudo isso, existe um cenário, existe uma comunicação, existe uma abordagem, está acontecendo um monte de coisa na sala de aula, só que o aluno não tem todas essas habilidades ainda. Eu estou ensinando eles a desenvolver. O que aconteceu? Praticamente todos os grupos levantaram a mão juntos para serem voluntários, porque eles estavam condicionados que se foi daquele jeito na primeira situação, também teria benefício na segunda situação. Mas claro, nessa competição de todo mundo levantar junto, alguém levantou a mão primeiro, alguém levantou segundo, e na realidade, aquele que levantou a mão primeiro, ele ganhou um prêmio que seria o primeiro a fazer a apresentação do tema. Então imagine, né, em uma sala de aula de graduação, você saber que você é o primeiro a apresentar o tema. Isso não é muito, eu percebi que isso não é muito legal para eles. Mas foi bem interessante porque eles aprenderam um pouco a respeito desse atributo que eu chamo, né, que a gente considera como saber se expor. Ou seja, eu brinco dizendo o seguinte: tem hora que você tem que ser o primeiro a levantar a mão, mas tem hora que você tem que esperar o cenário, a situação, outras pessoas levantarem a mão e você tem que só analisar. E vejam quantos atributos eu já trabalhei aí nesse do saber se expor. Por que você tem que aguardar? Porque você tem que ouvir, porque você tem que realmente olhar o que está acontecendo. Não vale a pena você correr o risco. Às vezes vai valer, outras vezes não. Então, saber se expor, atributo número 7, ok? Vamos lá, atributo número 8. Esse atributo número 8, eu desafio vocês aí treinar ele home office agora aí, né? Trabalhando no home office. E depois também voltando aos escritórios, né, às suas respectivas atividades, ou quem ainda está buscando uma colocação, uma recolocação, esse comportamento estratégico também é perfeito para isso, tá ok, pessoal? Vamos lá, tenha paciência, atributo número 8, tenha paciência, saiba esperar, né? Não só o melhor momento, mas também o momento certo, tá ok? Isso. Eu não estou me referindo só à paciência relacionada à tolerância, eu perdi a paciência, fiquei nervoso, não. Isso também entra um pouco, o ter a paciência, mas principalmente um ter a paciência para você saber esperar. Aquela questão do atributo 7, do saber se expor, tem uma dose de paciência, porque se você não tiver paciência, você vai se expor também de forma inadequada, de forma errada. Se você não tiver paciência, você vai colocar, né, vai aumentar o seu risco de colocar o projeto a perder. Você pode perder uma oportunidade se você não tiver paciência. Então, tenha paciência, tá? Desenvolva isso, ter um pouco dessa paciência, um pouco dessa paz, no caso, né, no comportamento, dessa tranquilidade, nos momentos de crise, mesmo que isso não significa que você está alheio à situação, não, pelo contrário, você é o mais preparado para contribuir nessa crise, nesse momento de crise, se você realmente trabalhar o ter a paciência, tá certo? Ok? Vamos lá? Atributo número 9, tá acabando, pessoal. Os atributos que compõem o comportamento estratégico. Você achou que era 1, 2, 3 atributos? Não, não é tão fácil assim não, olha só. O atributo número 9, ele está relacionado ao senso
analítico e crítico. Você tem que pensar de forma estruturada, tá? Com lógica, com razão, mas claro, também com a sua percepção, com o seu sentido profissional. Não pode descartar isso. Mas o senso analítico e crítico, principalmente para aqueles que não têm, né, essa característica no perfil, tão aguçada, tal, aí o pessoal de psicologia, aí, o pessoal de RH pode falar um pouco mais sobre isso, mas o senso analítico e crítico, esse pensar de forma estruturada, né, e de forma, mas de forma estruturada e completa, porque você está carregando outros atributos com você, com lógica, com razão, tá? Isso vai te ajudar muito, mas você não pode perder, né, também a sua percepção, o seu senso profissional, que ele conta muito nesse momento. Então uma pequena e boa dose dessa percepção, desse senso profissional, nessa sua lógica, nessa sua razão, nesse seu pensamento estruturado, dentro desse senso analítico e crítico, é uma fórmula, é uma receita de sucesso, tá bom? Para você que é profissional aí, que atua no mercado, ok? Então, nosso atributo número 9. Agora, vamos lá. Atributo número 10. Também falamos um pouquinho a respeito dele aqui em alguma dica ágil do dia que ficou para trás aí. Quem tiver interesse em ter mais informações pode pegar lá no canal do YouTube da escola, tá bom? O atributo número 10 é o seja resiliente. Seja resiliente. Essa palavra, ela ficou na moda, tá ok? Saiu da moda, entrou na moda de novo, e agora com a crise, com o isolamento social, com a questão da saúde principalmente, ela mais do que nunca foi tão necessária. Mas só que, mesmo com todos esses tempos, né, com esses acontecimentos que ocorreram com essa palavra, nós da escola sempre trabalhamos e acreditamos nessa palavra, na resiliência, na execução dela. Então assim, para nós aqui, ela sempre foi muito importante. E ela é o atributo número 10 do comportamento estratégico. Você profissional, você empresário, você em geral tem que ser resiliente, tem que trabalhar essa questão da resiliência para o seu bem, para o bem da sua saúde, para o bem dos que estão à sua volta e principalmente também para o bem daqueles que você tem que tomar a decisão ou que você tem que subsidiar para que seja tomada uma decisão. Então você tem que ser resiliente. Mesmo que praticando uma colaboração, né, que a gente também tem essa questão do colaborativo em um dos nossos canais aí de networking, que é o Connect Business, algumas situações também exigem, tá, a resiliência. Bom, para quem tem dúvida ainda de resiliência, vamos pegar aquela historinha, aquela metáfora, né? Bem simplesinha aí, mas acho que é legal, que tem as duas, a da mola, uma mola, você pega a mola você pode apertar a mola, tá certo? Entendeu? O que é o apertar? O apertar é a pressão, é o estresse, é o cenário crítico, é a situação complicada, é uma atividade, uma negociação que não está indo tão bem, a mola está te apertando, e você é a mola, você profissional é a mola, e quando tudo isso acaba, o que acontece? Se você tem a resiliência, a mola volta na situação, no formato original. Eventualmente com uma ou com outra, né? Um ou outro impacto, né? Que ninguém também é 100%, 200% resiliente. Alguma coisa você vai, né? vai ter de impacto, é natural. Isso serve de lição aprendida. Então essa mola volta. Então você profissional é a mola. Ou o próprio elástico, você estica o elástico. Eu gosto do exemplo do elástico. Você estica o elástico. O esticar também é o ato da pressão, do estresse, do cenário crítico. O elástico é você profissional. Você que está acompanhando. O elástico sou eu, Ronaldo Vitória. Olha só, está esticando o elástico. Se você trabalhou a resiliência, se você é um profissional resiliente, o que vai acontecer com o elástico? Na hora que eu soltar, o elástico vai voltar a um formato original. Ou seja, você foi resiliente. Está preparado novamente para novas situações ou para evitá-las. Tá certo? Agora, se você não é resiliente, o que vai acontecer com você aqui, elástico? O que acontece? Você vai arrebentar.
o elástico vai arrebentar, então você vai arrebentar. O que significa isso? Você pode prejudicar sua saúde, você pode perder um negócio, perder um cliente, perder um emprego, perder um contrato, não importa. Algum impacto maior você vai ter. Então trabalhe o seja resiliente. É o nosso atributo de número 10 do comportamento estratégico. O atributo número 11, ele é o seja empreendedor. Seja empreendedor, tá? Desenvolva e pratique o ser empreendedor, tá? Empreenda em suas ações, em sua forma de atuação, em sua vida profissional e pessoal. Pessoal, olha só, falar de empreendedorismo é senso comum, coisa comum, jargão, não. Seja, batendo aqui no braço, na veia, seja empreendedor, tá legal? Então, você tem que desenvolver esse ser empreendedor a todo momento. Não importa se você está abrindo um negócio, se você quer abrir uma empresa, você que é colaborador, entre aspas, você é um empregado, você é CLT, ou você é um PJ, ou você é um fornecedor, não importa. O ser empreendedor serve para todos e não é só para abrir empresa ou para querer inovar em algo. Não, o ser empreendedor está relacionado à sua atuação, a prática no dia a dia, suas ações, a sua forma de atuar. Tudo bem que nem todo momento você vai precisar empreender com seu comportamento, com as suas opiniões, com as suas ações, mas é importante que dentro do possível você desenvolva o ser empreendedor e coloque isso em sua mente, que você pode sim ser empreendedor nas suas ações do dia a dia, na sua atuação profissional do dia a dia. Isso é legal. Então vista a camisa do ser empreendedor. E aí coloque outros atributos que já passaram junto, tá? Comece a olhar diferente para as coisas. Olhe com uma visão de negócios para as coisas. Comece a identificar, fazer uma leitura mais correta. Olhe de forma mais ampla a visão sistêmica. Comece a ouvir mais. Olha só, e seja empreendedor. Certamente isso vai contribuir de alguma forma na conquista de seus objetivos, dos seus resultados. Bom, vamos lá. Atributo número 12. Atributo número 12. Tenha foco. Tenha foco. Pessoal, tem que ter foco. Inclusive em algum momento agora da minha trajetória mesmo profissional, em determinado processo, eu confesso que eu estava meio desfocado, eu perdi ali o foco, por mais que eu já tivesse trabalhado esse atributo por muito tempo aí ao longo da minha carreira, e alguém me deu um puxão de orelha, tem que ter foco, e na hora que eu consegui voltar o foco, a visão mudou, a visão muda, volta tudo de novo, aí volta ao normal, né? Que é você ter esse comportamento estratégico. Então, tenha foco. Você pode tratar mais de um assunto ao mesmo tempo? Ok, tem pessoas que têm mais facilidades, tem pessoas que têm menos facilidades profissionais, né? Tem profissionais que têm mais facilidade, profissionais que têm menos facilidade para lidar com mais de uma ou mais de duas situações, processos, operação ao mesmo tempo. Isso é perfil, isso é para RH avaliar e a pessoa vai ser alocada de acordo com a situação. Mas partindo desse princípio que a pessoa, o perfil correto está na missão correta, ela tem que ter foco. Ela tem que ter foco no que ela está fazendo. Ela não pode desviar. Ela não pode se perder. Ela não pode querer a todo momento encontrar atalhos. Porque nem sempre os atalhos são positivos. Tá ok? Pelo contrário, eu diria que quase sempre os atalhos eles não são positivos. Tá legal? Então você tem que ter foco na sua atuação, foco na sua meta, foco no objetivo que você quer alcançar, foco na visão da empresa, foco no seu micronegócio. Ter foco, tá ok? Esse é o atributo número 12. O atributo número 13, que também é bem interessante, nós também trabalhamos ele, tá? Aqui ou melhor, desculpa, o atributo número 13, ele faz parte completamente aí do nosso episódio número 2, tá ok? Episódio número 2, tá ok? Então eu recomendo aí você que perdeu assistir esse episódio da Mentoria Digital. Porque o atributo número 13, ele está relacionado
a autoanálise, ao autoconhecimento. Pessoal, olha só, quantos de vocês já fizeram um processo de autoanálise? Utilizando aí alguma ferramenta, que sejam aí as técnicas dos coaches ou dos psicólogos, não importa, o que você se identificar mais, tá? Esse processo de autoanálise é fundamental. Para que é fundamental? Para que eu vou fazer autoanálise? Poxa, você vai fazer autoanálise para se conhecer um pouco mais, para obter um autoconhecimento, um conhecimento maior sobre você, sobre sobre você, sobre o seu perfil, as suas características, as suas ações, as suas reações principalmente, o seu potencial. Então é interessante que você se autoconheça, né? Então por isso que é importante um processo de autoanálise. E aí é um atributo que cada um pode enxergar de uma forma, tá ok? Eu recomendei no episódio 2 você trabalhar o plano de negócios para fazer autoanálise. É gratuito, você mesmo faz e o resultado vai ser magnífico. Agora, se você quer fazer outras situações, no meu caso, lá muitos anos atrás, né? Quando eu fiz o meu primeiro processo de autoanálise, eu fiz uma imersão, eu fiz um treinamento. Então essa imersão para mim até hoje valeu muito porque eu me conheci, não só como pessoa, mas também como profissional, tá? Logicamente que você tem que ir evoluindo, tem que continuar apostando nisso. Então, estudos, por exemplo, formação acadêmica em geral, tudo isso faz parte, tá? Treinamentos vivenciais, imersão, PNL, coach, cada um no que se identificar melhor, tá legal? O importante aqui, como atributo, é fazer a autoanálise, obter esse autoconhecimento, tá ok? Vamos lá então para o nosso 14º atributo. Olha só, pessoal, esse é o último atributo, tá? De uma série de 14 atributos que compõem o que nós da Ágil Escola de Negócios chamamos, denominamos, né, e trabalhamos. E isso foi criado, esse conceito, por mim há muitos anos atrás. Está registrado aí no YouTube, né, para quem quiser conhecer um pouco mais, de comportamento estratégico. Tá legal? Pessoal, é o seguinte, alguém arrisca dizer aí, né, qual é o 14º atributo? Eu vou dar uma chance aí para vocês pensarem um pouco aí. O pessoal que vai assistir depois também no canal do YouTube, o conteúdo gravado, todo o conteúdo aí que é ao vivo depois, ele é disponibilizado, gravado pela diretoria de marketing da escola, no canal. Então eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Olha só, deixa eu ver aqui. Olha aqui, a Priscila Biela está dizendo que acertou um dos atributos. Tá legal, acertou mesmo, o foco, né? É verdade, passou aqui, ela acertou o foco. Legal, bacana. Legal, está trazendo temas muito bacana para o nosso dia a dia do profissional empreendedor. Bacana. A Manuela aqui também dizendo ótimo, legal, pessoal. Bacana, legal. É isso aí. Eu sei que nem todos podem acompanhar ao vivo às vezes, né? Mas eu fico feliz porque depois o pessoal também pode acompanhar no canal do YouTube lá e ver tudo gravadinho e usar isso de alguma forma, tá certo? Espera aí, só um minuto. Legal, ó. A minha produção aqui está dizendo o seguinte: pediu o apoio de vocês aí que assistem tanto aqui ao vivo, né, para acessar lá o canal, mas também para quem está assistindo esse vídeo posteriormente pelo canal do YouTube, também pode fazer lá os comentários, e se tiver alguma dúvida também pode colocar a dúvida, que não necessariamente eu, mas outros facilitadores da escola, outros facilitadores ágil poderão também trabalhar aí, responder e colocar as orientações necessárias, tá legal? Pessoal, olha só, finalizando então esse conjunto de atributos, né, que nós trabalhamos no comportamento estratégico, ensinamos aqui na Ágil Escola, e é legal, também trabalhamos esse conjunto de atributos no canal parceiro de networking colaborativo, que é o Connect Business. Esse canal Connect Business surgiu a partir desse conjunto de atributos para trabalhar a colaboração entre as pessoas. Isso foi muito legal. Então, olha só, nós devemos ter esse atributo, esse último, 14º atributo. Nós devemos ter muita, mas muita atitude. Tá
tá legal? Muita atitude em tudo na sua vida, em tudo na nossa vida profissional. Muita atitude. Então esse último atributo, para fechar aí com chave de ouro, esse conjunto de atributos, o último, o 14º é atitude em tudo na sua vida, tá ok? Bom pessoal, então com isso nós fechamos aí esse terceiro e último episódio, tá? Da mentoria digital ágil, cujo tema foi comportamento estratégico. Lembrando que os 3 episódios estarão disponíveis no canal do YouTube da escola, Ágil Escola de Negócios. Quem tiver dúvida pode enviar também para o e-mail contato@agilescoladenegocios.com.br que nós responderemos, tá legal? Então é assim, com muita atitude nós concluímos aqui essa mentoria digital de hoje. Até a próxima terça-feira com um novo assunto, tá legal? Até lá pessoal, tchau, tchau.